Olá, crianças! Aqui é a professora Iris e esse é um vídeo de correção de exercícios sobre o tema As Vegetações Naturais do Brasil. Atividades propostas. Questão 1. Os principais tipos de vegetações nativas do Brasil são: item A, tundra, cerrado, Amazônia, Pantanal e taiga. Item B, manguezal, pampas, Amazônia, caatinga e vegetação mediterrânea. Item C, vegetação costeira, floresta de coníferas, pampas e Mata Atlântica. Item D, floresta amazônica, cerrado, Mata Atlântica, pampas, caatinga e Pantanal. A gente vai analisar item por item para ver o que está errado em cada um deles, certo? E para nos ajudar, nós vamos usar esses dois mapas, um que mostra as vegetações naturais do mundo e outro que mostra as vegetações naturais especificamente do Brasil. Crianças, a questão pede os principais tipos de vegetações nativas do Brasil. E o item A começa falando de tundra. Vamos ver mesmo se no nosso país a gente tem a tundra. Aqui é a localização do Brasil. E esse mapa está usando a cor roxa para representar a tundra. E a gente pode ver que no território brasileiro não tem tundra, não tem essa corzinha roxa que indica a presença dessa vegetação, da tundra. A gente vai encontrar lá perto do Polo Norte, lá nas regiões de alta latitude. Então, a gente já pode descartar esse item logo de cara, porque não existe tundra no Brasil. Aí o item fala do cerrado. Vamos olhar nesse outro mapa. O cerrado está representado nessa cor laranja claro. Tem cerrado no Brasil? Tem. Vamos ver se tem a Amazônia no Brasil. Nesse mapa ela está representada nessa cor verde escura. Está aqui a Amazônia na região norte. Tem Pantanal no Brasil? Tem. Olhem aqui, nesse rosa. E tem taiga no Brasil? Se a gente olhar para essa legenda desse mapa, a gente não está vendo taiga aqui em canto nenhum. Mas se nós olharmos para esse, a gente vai ver que a taiga está representada por esse verde aqui. E ela está presente aqui, ó, pertinho da tundra. Então, não tem tundra e nem tem taiga no nosso país. Vamos para o item B. Manguezal, pampas, Amazônia, caatinga e vegetação mediterrânea. A gente já sabe que tem Amazônia do item anterior. A gente já sabe que vamos ver aqui se tem manguezal, né? Manguezal faz parte da vegetação litorânea. Como o nosso país tem um vasto litoral, aqui, ó, onde a água do oceano encontra o território, a gente pode dizer que sim, tem manguezal no Brasil. Pampas, sim, olha esse amarelo aqui, lá no Rio Grande do Sul. A caatinga nós temos também, é essa vegetação aqui do Nordeste brasileiro em laranja escuro. E vegetação mediterrânea? Nós estamos próximos do mar Mediterrâneo? Ou o mar Mediterrâneo está bem aqui, ó, e é lá perto que a gente vai achar vegetação mediterrânea? É lá, né? No Brasil, nós não temos esse tipo de vegetação. O item C fala de vegetação costeira. Sim, é a vegetação do litoral. Nós temos floresta de coníferas, aquelas árvores, né? Aquelas florestas que a gente tira a árvore de Natal. Olhem aqui a localização dela. Ela também pode ser chamada de taiga. E como a gente já viu, ela está lá nas altas latitudes. Pampas nós já vimos que nós temos no nosso território lá no Rio Grande do Sul. E Mata Atlântica, olhem, aqui nesse mapa ela está representada nesse verde. A gente tinha muita Mata Atlântica no passado. Diminuiu bastante, mas nós podemos considerar que sim, existe Mata Atlântica no nosso território. O item C não pode estar certo por causa da floresta de coníferas, né? E aí nos resta o item D, que fala da floresta amazônica, tá aqui na região norte, nós temos sim. Fala do cerrado, tá aqui no Brasil central, nós temos. Mata Atlântica, tá aqui, ó, hoje se encontra principalmente no sudeste do Brasil, aqui nessa região. Pampas nós temos lá no Rio Grande do Sul. Caatinga, no Nordeste brasileiro nós temos. E Pantanal, aqui nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul nós também temos. Então, o item correto é o item D. Questão 2. Vegetação típica de regiões costeiras, sendo uma área de encontro das águas do mar com as águas doces dos rios. A principal espécie encontrada nesse bioma é o caranguejo. Essas características pertencem a qual das vegetações abaixo? Item A,
Cerrado. B. Mata de cocais. C. Vegetação litorânea. Ou D. Caatinga. Crianças, o que a questão pede é a vegetação típica de regiões costeiras. E a gente tem que saber primeiro o que são regiões costeiras. A gente pode dizer que são aquelas áreas onde o mar e a terra se encontram. Mas a gente também pode dizer que são as áreas em que as terras são banhadas pelo mar ou pelo oceano. E a questão ainda diz que nessa vegetação a gente pode encontrar o caranguejo. Nesse bioma, o caranguejo é uma espécie que está lá presente. O item A traz o cerrado. Não é o cerrado porque a localização dessa vegetação é aqui, ó, o Brasil Central. E o Brasil Central, como vocês podem ver no mapa, ele não é banhado pelo mar. Olhem a posição do Oceano Atlântico e olhem a localização do cerrado, né? Nada a ver um com o outro. Então a gente descarta o item A. O item B fala de Mata dos Cocais. E ela está localizada por aqui, ó, entre os estados do Maranhão, Piauí. A gente pode encontrar um pouquinho no Ceará também no Tocantins, mas a gente não pode dizer que a Mata dos Cocais é típica de regiões costeiras. O item C vai falar de vegetação litorânea. E sim, crianças, litoral e região costeira são as mesmas áreas. É onde o mar encontra as terras do continente. Então, sim, é a vegetação litorânea que tem o caranguejo como uma espécie característica, não é? E o item D fala da caatinga. A caatinga é a vegetação do sertão ou do Nordeste brasileiro. Ela não é banhada pelo litoral, né? Ela não é a típica das regiões costeiras, por isso que o item certo é o item C. Aqui vocês podem ver a imagem de um mangue, que faz parte da vegetação litorânea. Aqui a imagem dos caranguejos, que a questão falou, né? Que são espécies que podem ser encontradas nesse bioma ou nesse tipo de vegetação. Aí, crianças, a gente também tem as restingas, que fazem parte da vegetação costeira, também podem ser encontradas nessas áreas. E as restingas têm esse aspecto, têm essa aparência que vocês podem ver aqui. E também tem a vegetação de dunas, que faz parte da vegetação costeira. Nós também podemos encontrar no litoral brasileiro essa vegetação de dunas. Todas elas, vegetação de mangue, de restinga e de dunas, estão dentro das vegetações costeiras. Vamos agora para a questão 3. A Mata Atlântica é um importante bioma brasileiro, que, em virtude da intensa exploração, praticamente não existe mais. Esse bioma enquadra-se em que tipo de bioma mundial? A. Savana. B. Floresta equatorial. C. Floresta tropical. Ou D. Deserto. Em outras palavras, a questão está perguntando que outro nome a gente pode dar para a Mata Atlântica? A Mata Atlântica também pode ser chamada de quê? Crianças, a gente não pode dizer que a Mata Atlântica é uma savana. Como vocês observam nesse mapa, as savanas no Brasil são chamadas de cerrado e caatinga. Elas estão nessa cor aqui, nesse tom de verde. E esse tom de verde não corresponde à área que hoje é a Mata Atlântica. E esse outro mapa aqui mostra isso bem claro para a gente. Olhem onde a Mata Atlântica está localizada. Olha o pouquinho que restou da Mata Atlântica, só aqui, ó, principalmente na região sudeste do Brasil. E não é essa área aqui que é de savana. A área de savana no Brasil seria essa mais aqui, ó, mais no Brasil central, que é onde fica o Cerrado. Então, a Mata Atlântica não pode ser considerada savana. E isso acontece porque no Brasil nós só temos dois tipos de vegetação que podem ser considerados savana: o cerrado e a caatinga. Por quê? Porque nessas vegetações, assim como acontece nas savanas africanas, não chove muito. Essas vegetações têm um aspecto seco em boa parte do ano. E assim a gente pode comparar as savanas brasileiras com as savanas africanas, por conta dessa característica de não chover muito nessas vegetações, né? E além do mais, os climas também têm que ser quentes, né? A gente não vai encontrar savana lá no meio da Mata Atlântica, certo? Então, cancela o item A. O item B vai falar de floresta equatorial. E é verdade que no Brasil nós temos uma floresta equatorial, mas a nossa floresta equatorial se chama Floresta Amazônica. Ela está localizada na região norte do Brasil, diferente da Mata Atlântica, que está aqui no sudeste.
E a floresta equatorial está próxima da linha do Equador, por isso que ela recebe esse nome. Então, a Mata Atlântica não está próxima da linha do Equador, pelo contrário, ela está próxima aqui do Trópico de Capricórnio, e a gente cancela o item B. O item C fala de floresta tropical. E sim, crianças, a Mata Atlântica também pode ser chamada de floresta tropical. Ela é a nossa floresta tropical. Ela apresenta árvores altas, então a gente pode dizer que ela tem um porte arbóreo. O clima dela é o tropical, né? E nessas florestas chove muito. A gente pode considerar, sim, a Mata Atlântica como uma floresta tropical. E não é vegetação de deserto, porque nos desertos, né, chove pouquíssimo. Nós não temos no Brasil essa vegetação, né, essa vegetação característica de deserto, e ela está presente principalmente aqui, ó, nessas áreas em laranja escuro, nas regiões do mundo onde chove muito pouco, onde o clima é muito seco. Não é o caso do Brasil. Então, o item certo é o item C. Aqui nessas imagens vocês podem ver como é exuberante a nossa Mata Atlântica, ou o que sobra dela, né? O que sobrou, porque foi bastante devastada ao longo dos últimos 500 anos de história do Brasil. Questão 4. Um aluno da ETI viajou pelo estado do Ceará em época de seca e descreveu a vegetação como sendo formada, como sendo constituída por árvores baixas e arbustos com poucas folhas por causa da seca, além de muitas cactáceas. A descrição refere-se à vegetação A, do Pantanal, B, do Pampa, C, do Cerrado ou D, da Caatinga. Qual é essa vegetação que esse aluno da ETI encontrou no estado do Ceará em época de seca? Crianças, não é o item A, porque o Pantanal é considerado a maior planície alagada do mundo. E a questão fala que o aluno da ETI viajou pelo estado do Ceará. A vegetação, então, essa vegetação que a questão quer, tem que estar presente no estado do Ceará. E como a gente pode observar nesse mapa, no estado do Ceará nós não temos Pantanal. O Pantanal está presente nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, aqui nessa cor rosa. Não é o Pantanal, certo? O item B vai falar de pampa. E os pampas são grandes campos formados por vegetação baixinha, por gramíneas, por espécies de pequeno porte. Os pampas estão localizados lá no Rio Grande do Sul, e o aluno viajou, foi pelo Ceará, não foi pelo Rio Grande do Sul, e além disso, o clima lá dos pampas é o subtropical. E o clima aqui do Ceará, em uma parte do território, é o clima semiárido, que é esse clima que é bem afetado pela seca, né? Que a seca é uma característica desse clima. Então, não é o pampa. O item C fala do cerrado. A vegetação de cerrado está aqui localizada, no Brasil central. Não está no Ceará. A gente não pode dizer que o cerrado é a vegetação típica do Ceará em época de seca. O cerrado, que também pode ser chamado de savana brasileira, apresenta árvores baixas, né, arbustos, tem árvores com troncos retorcidos, tem árvores que se desenvolveram para resistir às épocas de seca, mas não tem cerrado no Ceará. E aí nos sobra o item D, que fala da caatinga. E sim, crianças, a caatinga é aquela vegetação formada por árvores baixas e arbustos com poucas folhas na época da seca. A caatinga é cheia de cactáceas e ela é a vegetação típica do Nordeste brasileiro. A caatinga é que perde as folhas por causa da seca, porque essa vegetação se adaptou para poder resistir a esses períodos de seca. Então, o item correto é o item D. Questão 5. Observe o mapa a seguir. Com base no mapa e em seus conhecimentos, assinale a alternativa que apresenta uma característica comum à floresta amazônica e à Mata Atlântica que aparecem no mapa. Item A. Ambas apresentam o mico-leão dourado como espécie típica? Crianças, eu vou responder logo essa daqui. Não! Só quem tem o mico-leão dourado como espécie típica é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, que como vocês podem ver, está presente aqui, nessa região. Esse mapa aqui não condiz com o atual tamanho dessa floresta, certo? A Mata Atlântica está presente principalmente aqui no Sudeste brasileiro.
Não existe mico-leão-dourado na floresta amazônica. Não importa o que vocês escutem por aí, não importa o que as pessoas digam, isso não é verdade. O mico-leão-dourado é uma espécie típica apenas da Mata Atlântica. Ele não está presente na Amazônia. Aí nós temos o item B. Ambas se localizam na região norte do Brasil. Vocês podem observar no mapa. Ambas estão presentes na região norte? Não. Só quem está na região norte é a floresta amazônica. A Mata Atlântica está na região sudeste. Item C. Ambas apresentam rica biodiversidade? Sim, crianças, esse é o item correto. Tanto uma quanto a outra são riquíssimas em espécies de plantas e de animais, e por isso a gente diz que elas são ricas em biodiversidade. E o item D fala que ambas se encontram preservadas. Como vocês podem observar nesse mapa, as vegetações do Brasil não estão preservadas, pelo contrário, elas estão sendo degradadas. E isso está acontecendo há muito tempo, tem aumentado nos últimos anos, tem se intensificado bastante e não, a Amazônia e a Mata Atlântica não estão preservadas. Na verdade, elas correm perigo. Só para vocês terem uma ideia, atualmente restam cerca de 7% da vegetação original da Amazônia. Ela foi muito prejudicada por causa das atividades humanas e, de acordo com o INPE, crianças, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, já foram desmatados da Amazônia, escutem isso. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, já foram desmatados da Amazônia cerca de 700 mil quilômetros quadrados. E isso equivale mais ou menos, crianças, a 172.839.500 campos de futebol. Isso segundo o INPE, mas esses dados já podem estar desatualizados porque o desmatamento vem crescendo em ritmo assustador. Além da questão das queimadas, além de toda a degradação ambiental que existe nessa área. Então, a gente não pode marcar o item D. A gente vai marcar o item C. E aí, aqui essas imagens mostram, né, como é belíssima a biodiversidade nessas duas florestas. Aqui é a biodiversidade da floresta amazônica e aqui são exemplos da biodiversidade da Mata Atlântica, aqui o mico-leão-dourado. Por isso que o item correto é o C. Questão 6. Com relação à preservação ambiental no Brasil, marque a alternativa correta. O desmatamento está presente apenas na Amazônia, não ocorrendo em nenhuma outra vegetação nativa do país? Não, crianças, o desmatamento está presente em todas as vegetações nativas no Brasil. O item B fala: o desmatamento pode trazer várias consequências para o meio ambiente, como, por exemplo, a preservação de espécies. Muito pelo contrário. O desmatamento não traz preservação, ele traz destruição de espécies. O item C fala: atualmente, o Brasil enfrenta problemas ambientais gravíssimos, como as queimadas que atingem Pantanal, Amazônia e Cerrado. Sim, infelizmente, esse é o item correto. O Pantanal já tem o maior número mensal de incêndios da história. Segundo o INPE, o mesmo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, são mais de 6.048 focos de incêndio registrados, crianças, só desde o dia 1º de setembro. Só para vocês terem uma ideia. O item D fala que a devastação de florestas no Brasil é algo recente, que começou a partir do século XX, a partir do século passado? Não. A devastação de florestas no Brasil teve início com a chegada dos europeus. Quando o Brasil começou a ser ocupado pelo colonizador europeu, as nossas vegetações nativas começaram a ser devastadas. Então, não acreditem na mentira que dizem por aí que os índios são responsáveis pelas queimadas nas florestas. Quem diz isso é quem não entende de Brasil, porque os índios já viviam aqui há milênios antes dos homens brancos aparecerem. Foi só o homem branco botar o pé nas nossas terras e a nossa devastação começou. Os indígenas, muito pelo contrário, sempre tiveram uma relação de harmonia com a natureza, de respeito à natureza. Então, o item correto é o item C. E aqui nessas imagens, vocês podem ver a questão das queimadas, né, que atingem o Cerrado, o Pantanal e a Amazônia. Muito triste, crianças. E essa imagem aqui
mostra o avanço da fumaça sobre o território brasileiro por causa dessas queimadas que estão acontecendo no Pantanal, no Cerrado, na Amazônia. Essa imagem aqui é do dia 14 de setembro, né? Ela é muito recente e é uma coisa muito lamentável. Crianças, eu agradeço a atenção de todos vocês. Eu sei que é muita informação, esse tema tem muita coisa para ser estudado, certo? Peguem o livro de vocês, leiam, procurem notícias, se informem e até o nosso próximo encontro.